Beleza. Tô procurando aqui que eu tinha organizado aquelas falas. Como é que você quer fazer? Eu também dei uma olhada naquela lista, né? E fiz uns blocos assim, né, temáticos. Aí eu achei bem legal que você falou a mesma coisa, né? Uhum. Eu tô com algumas anotações aqui. Tem esses blocos, essas perguntas que vocês deixaram. E tem, digamos, uma sequência de informações que geralmente eu utilizo para fazer uma leitura da paisagem, que é o que eu vou apresentar aqui nesse resumo aqui que eu fiz da apresentação. Deixa eu só ver aqui. Você trabalha com isso, né? Como é que é essa história? Tu é florestal? Tu é da área? Como é que é isso? Bom, eu sou antropólogo de formação. Pô, Trabalhei com comunidades tradicionais lá no norte, nordeste, e aqui também pelo sudeste. E aí fui, enfim, estudando na prática a permacultura, né? Então, aham. fui construir, então eu aprendi bioconstrução, precisava fazer geoprocessamento, informação de ambientes para desenvolvimento dos projetos, aprendia sobre leitura de paisagem. Atuava com comunidades agrícolas, então aprendi agricultura. Enfim, então na prática, o meu trabalho sempre foi direcionado a comunidades tradicionais e comunidades intencionais. Então eu sempre, digamos, tem mais de 10 anos, 15 anos aí que eu trabalho com desenvolvimento e governança local em comunidades tradicionais e formação de comunidades intencionais, né? E aí tem essas vertentes da agrofloresta, da permacultura e esses temas que eu faço em formatos de curso e consultoria, mas digamos que meus dois ambientes de trabalho são comunidades tradicionais e intencionais. Então, Ah, que maneiro. dentro dessa lógica de trabalho com agrofloresta, né, assim, a gente passa a ter uma leitura da floresta, a leitura da água, a leitura dos ambientes, né, para poder minimamente conseguir fazer uma agricultura que imite esses processos naturais do ecossistema, né? Então a gente precisa entender em que esse ecossistema a gente está inserido, né? Entender os mecanismos de regeneração, os mecanismos de caminho para a abundância do local, para poder fazer trabalhar com os mecanismos e com os ciclos locais, assim, né? A gente não impor uma agricultura artificializando as dinâmicas, os processos locais, mas sim integrado. Então, para isso a gente precisa entender o ambiente, entender em que estágio está aquele ambiente. Então, aqui eu tive lá na terça-feira, né, e já tinha tido nesse local uns 2 anos atrás, mais ou menos. E só que dessa vez eu fui com essa observação mais minuciosa, né? E acabei vendo que o local realmente é bem interessante, assim, né? No sentido de abundância em vida, água e condições de clima local, né? Então, o ecossistema que está inserido a Fazenda Cafundó, ela está dentro de uma mata atlântica de altitude, né? A gente pode ver aqui, uma floresta ombrófila, floresta de árvores altas, floresta úmida, né? Então é um ecossistema de mata atlântica de altitude e contra-serra, né? Ou seja, a gente tem a Serra do Mar e aqui, né, o início aqui da Serra da Mantiqueira, então é uma serra que tem uma condição de clima diferente, digamos, da Mata Atlântica litorânea, lá da Serra do Mar, né? Então uma outra característica do ecossistema dentro do bioma Mata Atlântica, né? Então, a gente tem uma área estratégica assim, que tem uma característica de formação, não é, que cria uma condição de um microclima mesmo, de uma grande bacia. É uma formação aqui, nessa cadeia aqui de montanhas, que as saídas são as entradas e saídas de água, né? Então, você tem toda uma bacia com várias microbacias, né? E toda a microbacia, toda a área estratégica de encosta e captação da água florestada,
Então, as florestas do topo de morro aqui têm uma média de 40 anos, 50 anos, são florestas mais antigas. As encostas mais baixas aqui, nas matas ciliares, a gente vê florestas de 12 anos. Né? A gente, quando também identifica a idade de uma floresta, é uma forma de observação da quantidade e qualidade de vida consolidada. Então, quando a gente entra no ambiente e vê muita biodiversidade e microclima, então a gente consegue ter uma ideia assim, se tem briófitas, xenófilos, enfim, o que tem de vegetação no local, as características, a gente consegue ter uma ideia da idade. Então, digamos que cada 10 anos de uma floresta você tem serviços ecológicos mais nobres acontecendo. Então, se essa área tem 40 anos, significa que a gente tem 2 rios nascendo dentro praticamente de dentro da propriedade, né? A água nesse ambiente está plantada, né? Tá, consegue me ouvir bem, né? Sim, tô ouvindo bem aqui, de queixo caído. Tá, então a gente tem aqui uma formação de microbacias, né, internas aqui. Eu vou falar um pouco mais sobre a água na paisagem, mas entendendo de vegetação é isso. Aqui você tem uma vegetação de floresta ombrófila, nas regiões mais baixas você vai ver muita jussara, né, porque aqui tem muita presença de água, muita presença de água. Aqui está uma região que está entre praticamente represas que concentram água, então que diariamente evaporam água, né, e você tem uma floresta que também tem um ciclo hidrológico regular. Então, toda a área, independente de floresta ou clareira, é úmida. Então, você vai ver água, por exemplo, eu tive agora terça-feira em pleno período seco e a água está por todas as partes nesse local, né? Então, você tem realmente uma característica de presença de água, logo presença de vida, né? Então, aqui, quando a gente vai analisar o ambiente, a gente vê a biocenose, ou seja, que é a biota, a comunidade biológica que vive no ambiente, você é biólogo, você sabe, nesse sentido, né, ter uma ideia de qual a comunidade biológica que habita aquele ambiente naquele estágio sucessional, né? Então, aqui eu tenho uma foto que está aqui na borda do lago que está assoreado lá no ambiente, tem um lago que está assoreado e a borda dele é que a gente pode ver a característica, né, de assar-peixe, enfim, tem plantas de floresta, de Mata Atlântica, plantas de colonizadoras, né, de diversas espécies, mas uma coisa que eu achei interessante é que são espécies todas praticamente que indicam de média fertilidade para alta fertilidade, ou seja, o mecanismo, a comunidade biológica, as espécies que habitam esse local, elas já são para um ambiente fértil, assim, praticamente elas estão recuperando minimamente um ambiente que está pouco degradado, né? Se o ambiente tivesse mais desgastado, aí teria plantas que indicariam acidez, ou seja, solo lavado, lixiviado, e aí você teria muito capim, né, rabo de burro, teria joá bravo, enfim, teria uma comunidade de plantas que indicaria acidez, ou seja, que perdeu primeiro o perfil do solo, as condições nutricionais, né? Isso não significa que o lugar não está degradado, tá? Porque o que acontece é que a gente tem as clareiras, elas estão em locais onde recebe muita água da floresta de cima. Então, essa região que está a clareira principal, ela tem uma condição de enxurradas e lixiviamento muito intensa. Então, daqui a 5 anos, esse local já perde praticamente boa parte. Assim como tem uma grande capacidade de se recuperar, que é o que a gente fala de capacidade de resiliência, ou seja, a capacidade do ambiente se regenerar após uma situação de caos, né? Tem também uma grande capacidade de se degenerar também, porque é um ambiente que recebe uma grande força, né? Uma grande energia de água, de insolação, porque o terreno é todo também face norte a clareira, então é um local que precisa realmente ser bem pensado, porque essa abundância pode acabar rápido, assim como ela pode crescer exponencialmente. Aí, sobre o sol, a gente tem uma condição de um terreno com a insolação perfeita. Essa Aqui a foto também é de gente lá. Todas essas imagens são de lá, né? são de lá, são fotos que eu fiz lá com meu celular. Aí tem esse local aqui onde tira a foto, é em cima daquele outro platô que tem, né? Você tem a clareira grande, tem um outro cá em cima, né? Que tem passa o riacho.
e aí vai subindo, tem aquela trilha, né? E sobe, aí vem para esse ponto aqui. Eu vou mostrar ele com mais detalhes já já. Mas a ideia aqui nessa foto é mostrar a passagem do Sol, né? Quando a gente vai observar um ambiente, assim, uma terra, a gente primeiro faz uma leitura do que já foi feito, ou seja, qual a memória de antropização desse local. O que é que os antigos donos fizeram, né? Então, aqui a gente pode observar que foi feito. Ele manteve os topos de morro florestado, né? As encostas aqui provavelmente eram cafés, então aqui você tem algumas faixas de floresta e outras faixas que são florestas mais recentes, de 12 a 20 anos. E então essa face aqui toda praticamente era café, digamos, pela própria condição de memória do local, era café e pasta. O topo, como aqui tem uma alta declividade, então aqui era uma área assim, que parece uma floresta mais antiga, mas esse daqui, ó, tá vendo? A declividade menor, isso aqui era tudo café. E aí a floresta é mais recente. E aí depois ele fechou aqui, né, e manteve como pasto essa outra área. Por que essa área aqui? Porque essa área é toda face norte. Então o sol ela passa aqui, nasce aqui no leste, passa por dentro do vale, pelo centro do vale. Então aqui é a face norte, aqui é a face sul. Então ele manteve a floresta e a clareira na parte com maior incidência solar, né? Então, de certa forma, foi feito de uma forma pensada a ter otimização solar nesse terreno em si, né? E aí tem as baixadas aqui que ele aproveitou para o eucalipto, mas ele manteve aqui como fonte de renda a pecuária e também a produção florestal, né? Então, de certa forma, a luz ela é boa em todo o terreno, até na face sul, que esse terreno de cá, ele é face sul, mas ele tem luz o dia inteiro, até 5, 6 da tarde ele vai ter sol, porque ele não tem uma outra montanha que vai tapar o sol dessa clareira aqui, sabe? E apesar das montanhas serem altas, elas estão distantes uma da outra e o sol não passa cruzando, ela passa dentro do vale, né? É diferente aqui, por exemplo, da clareando, né? Que o sol ele passa cruzando o vale e aí 3 da tarde aqui em casa já não tenho mais sol direto, né? Se ele passasse assim, eu teria até o final da tarde mesmo sendo passe sul. Nessa foto a gente está no É, Nessa foto a gente está no alto do morrinho, do morro, né, de face sul, não é isso? A isso, gente está olhando o sul, isso. A mais ou gente menos. está na face sul aqui olhando a face norte aqui. Bom, sobre o solo, né? Falei um pouco sobre o solo que é, enfim, de certa forma tem um alto valor nutricional e baixa acidez. Deixa eu pegar aqui, eu fiz uma anotação sobre o solo aqui. Bom, você pode ver esse corte aqui que foi feito no morro que é na entrada da Fazenda Cafundó. Tem Eles fizeram uns manejos na estrada ali, né? E criou essa condição desse corte no morro. Então dá pra gente observar aqui. Deixa eu ver onde foi que eu coloquei isso. Ah, achei. Bom, o que acontece é que a gente tem aqui um solo que tem uma composição, digamos que é perfeita também, né? O subsolo aqui a gente tem camadas, né, de formação de rocha basáltica, né, rocha branca, né? A gente tem uma condição de argila, areia, enfim, as árvores que penetram num solo como esse aqui, ele vai ter macro e micronutrientes a vida inteira, né? E ainda com acesso à água, você pode ver que as partes aqui mais baixas, né, já tem, enfim, uma concentração de água. Então, agrofloresta, floresta, plantio geral nesse ambiente aí tem alta incidência solar, ou seja, alta capacidade de fotossíntese, tem presença de água, né, com a lâmina d'água e os lençóis freáticos altos, mesmo no período seco, né, e você tem um alto valor nutricional
no solo por conta do ambiente ter essa condição de floresta há muito tempo. Então, isso tudo aqui é decomposição de solo basáltico com matéria orgânica de qualidade. Então, no sentido de solo, perfeito. Qual é o problema hoje em relação à agricultura? É que a gente tem, deixa eu mudar aqui, a gente tem aqui, esse ambiente aqui que eu estou no local onde tirei a foto aqui, é um solo que foi é uma clareira mais recente, assim, e não tem uma montanha atrás que jorra água no período chuvoso que vai lavando. Mas esse daqui tem. Então, o que a gente pode observar aqui no terreno, nessa parte aqui, ó, é muita rocha aflorada, ou seja, rocha na superfície aflorando, né? Então, a água está vindo anualmente, lavando, e essas rochas a cada dia mais afloradas. Se esse processo não for feito um trabalho com sueios, né? Ou seja, como conduzir e infiltrar, ajudar a infiltrar essa água, com o tempo vai perdendo esse solo superior, esse solo mais fértil, e vai, né, lixiviando. Então é importante ter uma estratégia para poder manter esse solo superior aqui de qualidade, de fazer essa condução da água ser eficiente, né? Concentração. Então é isso, conduzir a água para o terreno, né? O solo está compactado em alguns pontos, né? Principalmente esse lado de cá, porque tem muitos animais, né? A gente viu lá bastante cavalo circulando na área, e então, enfim, já foi pasto durante um bom tempo, e tem alguns trechos mais compactados. O local não é tão compactado porque o local não é seco. Então, se tem água, existe oxigênio, existe hidrogênio, existe circulação entre, enfim. Então, o local, de certa forma, tem essa condição, né, de um solo mais grumoso, assim, de um solo mais decomposto, né? Deixa eu ver se teve Tem afloramento, tem afloramento rochoso no terreno? bastante. Esse lado de cá, da face norte, ele está praticamente em toda a sua extensão com rocha florando. Algumas rochas grandes, mas o que é interessante, o que me dá a entender de que esse local é uma rocha única, né? Aqui, essa bacia parece ter uma característica de rocha única, ou seja, essa rocha é a mesma que a dessa ponta de cá. Aqui é uma bacia cravada com esses sedimentos, né? Então, uma bacia sedimentada de muitos anos, que foi concentrando aqui. Então, porque o tipo de afloração de rocha que temos aqui não é rochas pequenas, rochas quebradiças, cascalhos, não, são rochas grandes que estão aflorando. Então, é o primeiro estágio assim, né, de afloração de rocha, quando chegam essas rochas pontuais, grandes. Então, toda essa área aqui, ó, ela tá com várias rochas aflorando. Principalmente esses pontos que são de microbacias. Tá vendo aqui esse relevo aqui, ó? Então, aqui é o riacho que entra. Então, esses locais aqui recebem muita água. Muita água. A água concentra aqui nessa microbacia, tá vendo? E ela passa aqui, ó. Então, esse trecho aqui do terreno, ele está bastante assoreado. E aí tem os topos de morro que estão menos aflorados. Mas são terrenos assim que não dá para você ficar usando maquinário, por exemplo. O único local que dá para usar uma tobata, um maquinário para fazer alguma agricultura, digamos, mais extensiva é o terreno de face sul, esse terreno aqui. É um terreno que chega, tratou aqui, e se for o caso, né, ele tem uma área aqui, pelo menos 150 por 50, que pode sim arar esse solo aqui e fazer algum trabalho, mas aqui é o tipo de solo que não tem esse nível de compactação que compense ter um trator. Assim, eu acho que é uma agricultura aqui muito mais manual, porque você já tem muita coisa já encaminhada, que não precisa fazer um caos muito forte no ambiente para você caminhar para a abundância, porque o caminho, o ambiente já indica que está num caminho numa alta capacidade de resiliência, assim, que você consegue regenerar bem mais rápido, né? Ai, que Então, bonito. Beleza. todas as áreas são agricultáveis, mas essa área aqui é que tem
uma condição de solo mais uniforme. E essas outras aqui com algumas rochas aflorando. Deixa eu ver aqui. Vamos falar um pouco sobre água na paisagem. Aqui é o que eu falei das bacias e microbacias. Isso é muito importante a gente contemplar num planejamento, né? Então a gente tem a área, ela tem aqui, ó, deixa eu ver aqui, localizar. Fecha aqui. Então aqui, esse morro aqui, tá vendo essa clareira aqui? É a clareira que eu tava para tirar, que eu tirei a foto, né? Ela tem 2 mega microbacias aqui, né? Que aí essa água aqui, ela vem para esse riacho aqui de baixo que cruza o terreno. Essa outra microbacia, que é a maior de todas, ela vem lá de cima, vem do terreno do vizinho, da floresta aqui, ó. Aqui nasce um rio. Uhum. Aí vem aqui, e aí passa, né, e vem para cá. Então, essa microbacia está toda florestada, desde a sua encosta, né? Tem essa ameaça aqui, né, desse pasto aqui, mas é uma bacia toda florestada, então por isso que tem aquele volume e qualidade que a água chega no terreno, né? E aí tem as outras microbacias. Essa de cá é a divisa do terreno, da parte do lote de vocês aqui, né? Aí é uma microbacia que traz alguma água para cá e junta aqui com a água do lago e concentra aqui nesse ponto. E essa daqui é a microbacia que está dentro do terreno, assim, bem no centro do terreno, que aí tem essa condição de concentração de água aqui e ela está lixiviando porque essa parte aqui não aguenta o volume de água que passa aqui, está exposto, né? Então ela vem para cá e aí concentra aqui no lago. Aqui tem um lago assoreado, né? E aí tem uma parte dela vem para cá, né? E a outra foi desviada para cá, tá vendo? Então aqui uma parte dessa água segue aqui, né? E aí aqui tem uma nascente. Então essa área aqui e essa daqui precisam ser florestadas, assim, sabe? Para poder reduzir a pressão da água, criar condição para essa água circular no ambiente, criar zona de raízes e evitar o assoreamento. Então, são áreas que, digamos, dentro de um contexto de vocações, ela tem uma vocação para agrofloresta, tá vendo? Esses três aqui, ó, esse trecho aqui, né, ele conduz uma água para cá e a outra parte vem para cá. E aí concentra aqui no lago, aqui tem um lago. Então, digamos que eu não aconselho construir nesses pontos aqui. São microbacias que são de extrema relevância para a condição da água, da fluidez da água no terreno e beneficiam mais plantas do que uma casa. Assim. A casa tem aqui, digamos, outros pontos que são com vocação mais nesse sentido. Então deu para entender, né? Temos então aqui 1, 2, 3, 4 microbacias, porque essa daqui, ó, tá vendo? Essa daqui ela começa lá no fundo do terreno e aqui nasce outro rio. Aqui nasce um rio e aqui nasce outro. Então aqui é baixo, aqui é alto e aqui é alto. Então a floresta, o ótimo foi, a parte ótima da história é essa, que a água já está plantada. Né? Você tem 2 rios que nascem no ambiente, aqui e aqui. Esse riacho passa aqui por baixo. E as outras microbacias secundárias que promovem nascentes, que são as 2 nascentes principais, que são essa daqui e essa daqui. Então a gente tem 2 rios que nascem na área e 2 nascentes que estão brotando, que precisam ser recuperadas para poder ter também uma qualidade e um volume de água maior. Maravilha. Esse rio que você mostrou aqui nascendo por trás do terreno, todo ele está dentro da propriedade? Ele está praticamente todo dentro da propriedade e depois ele sai. Né? Ele nasce dentro, passa todo por dentro, porque aqui tem a propriedade do João lá, né? Eu fui até aqui, tem uma cerca aqui. Aqui, na realidade, é uma estrada municipal, né? Que passava aqui, antigamente, né? Só que aí, aqui está uma área meio que fechada hoje. E aí, esse riacho passa aqui dentro, e aí ele ganhava mais força quando essa área de cá tinha mais força, assim, de floresta, né? E aí vinha para cá. E deságua lá fora,
Eu passei também lá no entorno da fazenda e vi que tem cachoeira lá, tem o riacho. Então, boa parte daquela água que segue lá depois do sítio, nasce tudo aí dentro. Então, Maravilha. são microbacias sensacionais, essas duas aqui. Então, tem duas nascentes, dois riachos que nascem dentro, a água presente em todo o terreno. Então, você tem as partes mais altas com água também. Então, aqui você tem uma nascente que está numa parte alta, então dá para usar essa água por declividade para boa parte do terreno. Outra também nascente, ela consegue abastecer outra zona. Então, você tem uma nascente aqui no alto, que pode abastecer até uma boa dimensão da área, e a outra nascente abastecendo outra dimensão aqui. Aí, nas baixadas, você tem os riachos, né? E aí tem a condição de concentrar água no lago, recuperando esse lago, você concentra água na superfície e amplia essa condição de presença de água também aqui nesse ambiente. Essa área aqui, ela não tem água, não tem nascente. O que ela tem é uma microbacia que concentra bastante água, que conduz bastante água, né, para aqui para o riacho, essas duas bordas. Mas tem água presente bem alta. Ela não está aflorando, mas ela está na superfície, a água. Então, aqui, por exemplo, se for ter uma estratégia de autonomia em água, precisaria fazer um poço artesiano, digamos, baixo, de 3 a 5 metros, e já teria água em quantidade e qualidade. Eu observei um ponto específico aqui, ó, que é uma nascente muito assoreada, assim, né, que de certa forma perdeu a função de nascente e só está conduzindo água pelo subsolo. E também, se for trabalhar condições de energia aqui, praticamente é uma área que compensa ter uma condição de produção alternativa de energia, né? Porque é muita floresta para passar cabeamento, essas coisas. Você diz para produção de energia elétrica mesmo? Isso, produção de energia elétrica. Eu acho que essa área aqui, ela tem um acesso fácil à energia, tudo. Mesmo assim, fácil assim, né? É muita área para circular. São 1.000 metros, né, daqui para cá. Então, teria que ou fazer subterrâneo, né, as tubulações puxando energia por conta da quantidade de vegetação, de floresta, tudo isso, da dinâmica natural, para então a manutenção seria bem mais fácil. E, e também, assim, seria interessante atuar com a produção própria, né, de energia, ter um ambiente com energia de Aham. fora, mas ter esses setores com energia produzida no local. Uma alta taxa de fotossíntese, né? Placas fotovoltaicas podem ir bem, tem condição dos riachos que dá para produzir água, energia elétrica a partir de rodas d'água, enfim. Aqui a gente tem uma floresta, só entrando nesse assunto estrutural, né? A gente tem aqui um topo de morro e outro topo de morro aqui. Depois, isso aqui ó, segue uma declividade baixa, assim, regular. Então, essa floresta aqui, ela pode ser habitável, ela pode ter um uso, sabe, de manejado, bem manejado e ter um uso mais de circular a pessoa, de ter essa condição. Porque ela não interfere em nenhuma das microbacias, né? Então não interfere no ciclo da água, tem uma declividade habitável e cria uma condição também de ocupação da floresta e aí deixa as clareiras para um uso mais nobre. Assim, claro, pode ter moradias também nas clareiras, pode ter áreas comuns, áreas estruturais, para não ter floresta, né? Mas teria essa condição de um uso da floresta também, um uso sustentável da floresta. Então, digamos, dentro do contexto de floresta, nós temos dois locais que são passíveis de uso sustentável, que é essa daqui, né, que dá mais ou menos uns 400 por 200, né, salvo a condição de encosta das duas partes. Você tem uma área aqui e tem outra área que é essa aqui, ó, né, que é onde tem a clareira. E aí Aham. essa faixa aqui, ó, tá vendo? Essa borda daqui, essa floresta aqui também é habitável. Ela tem uma Aham. declividade interessante, já tem acesso, já tem estradas, já tem estrutura, já sabe, já é um local que pode ter chalés, coisas que são elevadas, né?
que cria essa condição aqui. Então, digamos que essa faixa aqui, ó, ela é super passível de ocupação sustentável, de manejo sustentável, com trilhas, né, com as clareiras mínimas para abertura, né, de luz, as casas elevadas, enfim, cria uma condição para aquele grupo de pessoas que gostam de estar na floresta, assim. E aí as clareiras ficam ambientes muito mais utilizáveis, assim, mais úteis para a agricultura, que a agricultura precisa de clareira, né, para usos de ambientes maiores, né, onde possam concentrar pessoas, né, e não, enfim, ter essa condição de uso das clareiras para outras questões, assim, né? Então tem, deixa eu ver aqui. Então tem toda essa área aqui, né, passível de uso, né, além das clareiras. Aqui, deixa eu passar aqui. Tá, então aqui, ó, é aquela nascente que eu falei que está assoreada, né, que é essa nascente aqui, ó, ela está aqui, né, então ela pega essa água daqui e aí chega aqui ela dá a lâmina d'água dela, né, ela tá assim, ela tá típica nascente de pasto, assim, né, que o gado toma água, pisa, pisa, pisa e a água insiste em sair. Então, é uma área aqui, ó, tá vendo que tem esse córrego aqui que ele tá assoreado. Se a gente floresta aqui, se cria uma condição de regeneração dessa área, aqui vira um riacho, né? Porque é uma microbacia extensa, né? Ó, se tem floresta nos dois lados aqui, cria uma condição também de recuperação dessa área. Aqui a saída do tanque principal, ou seja, do lago que tinha lá. Era uma área que tem pelo menos uns 20, 25 metros. E aí tá estourado, né? Não está acumulando água. Hoje tem uma vegetação que cobre o lago, mas é um local extremamente estratégico, porque tem insolação em todo o entorno, tem toda uma condição de poder ter um lago bom para fazer as coisas, que fica bem aqui, ó. Então aqui, ó. Aí é no limite do terreno. Quando vai ver lá no desenho do terreno, ele passa aqui, aí aqui ele dá uma aberturinha, depois ele volta para cá e segue. Então, no desenho lá que o proprietário fez, ele corta uma parte do eucalipto, vem aqui, e daqui ele passa aqui. Aí ele só inclui o lago dentro do terreno, mas aonde que essa parte aqui, ó, já é o terreno vizinho, já não faz parte. Então, o lago ele vai ter o caminho de cima do lago e o lago. E isso aqui é o limite do terreno. Esse lago tem espelho d'água ou tá todo assoreado? Ele está todo assoreado e tem vegetação de taboa, de Brejo, né? outras. Aham. Bom, aqui é os acessos, né? Tem algumas estradas que estão bem, que eram utilizadas. Aqui é um acesso interno, que hoje está a braquiária aqui, tem outras partes que estão assoreadas, mas aqui são estradas internas que têm uma declividade menor que essa. Então ela vem por cá e vai subindo por cá por trás e segue por dentro do terreno. São estradas passíveis de reutilizá-las. E as entradas principais, elas têm alta declividade, tem alguns pontos críticos, assim, né? Precisaria de um trabalho estrutural, né? Porque é uma região que corre muita água, então as estradas precisam funcionar como transporte de pessoas, carros e água. Então, E água. o desenho em si, a distribuição das estradas estão bem estratégicas, mas elas, digamos, são mal feitas, assim. Não tem uma condição, né, que uma reforma seria necessário, um redesenho dessas estradas, né, permitindo a condição de distribuição melhor da água e o reforço nos pontos de alta declividade, né, para poder o carro ter atrito e poder subir, carros mais simples, né. Aqui é a estrada municipal que passa por dentro da mata, que é uma mata ciliar, né, que tem aqui o riacho, que passa aqui. Então, uma estrada que é úmida, enfim, é uma estrada boa, bem feita, a parte que sobe também, né, dá para subir, só o carro 4x4, mas é possível mexer e criar uma condição de um fluxo aí dentro. O que eu sugiro, na realidade, assim, quando esse contexto de terreno, o que eu sugiro é, vai ocupar ele, você precisa ter um carro adaptado para esse ambiente.
Você tem o seu carro que você vende em São Paulo, tudo. Chega lá, deixa o seu carrinho guardado, que você não vai colocar ele lá dentro para rodar lá. Você vai ter uma gaiola, você vai ter um tratorito, vai ter alguma coisa, um carro adaptado para você subir desse morro com material, com terra, com um monte de coisa. Uma moto alta para você circular de um ponto a outro e estar gerenciando as coisas. Então, quando se pensa em um ambiente nessa dimensão, né, 30 alqueires, de ambientes com alta declividade de água, enfim, que não está estruturado ainda, logo no começo é bom pensar nisso. Olha, vamos comprar uma gaiola com uma carretinha, né, e vamos circular no ambiente com esses carros adaptados, com suspensão adaptada, com pneu adaptado, com potência, enfim, que são carros bem acessíveis, bem simples de achar aqui na região de Atibaia, tem bastante. Eu morei num local que é bem parecido com esse e a gente, né, de vez em quando precisava, tinha que ter uns carros adaptados para circular dentro. Até que se estruture, né, o local, precisa disso, assim, porque vai ter muita dificuldade no começo. Vai precisar chegar material. Nunca que um caminhão vai subir, um caminhão com material vai subir isso aqui. Na curva mesmo ele já fica, né? Então, precisa ver os pontos críticos e ir fazendo com calma, mas ter também essas alternativas de transporte interno. Porque esse ponto, os dois pontos têm uma alta declividade, né? Bom, aí tem basicamente sobre a análise, deixa eu ver se tem aqui mais algum slide, que são as zonas, né? Então, que acessa os fluxos. Algumas zonas, né, que eu fiquei observando aqui, a gente pode ver que essa zona aqui que está o eucalipto retirado, né, foi retirado há mais ou menos 1 ano, esse daqui foi tirado há 2 anos, e aqui é um eucalipto mais antigo, né? São de rebrote. Então, é tipo uma zona que tem uma vocação muito interessante para a agricultura, pela exposição solar, pela condição do solo, pela estratégia da localização, mas está ocupado com eucalipto. Então, assim, a minha sugestão seria tipo, fazer talhões aos poucos, porque é difícil você tirar todo o eucalipto e também o eucalipto é útil. Assim, é material energético, assim, é madeira, é lenha, enfim. Então, pode manter alguns talhões de eucalipto, mas aí ir fazendo a transição dessa área para uma área produtiva, assim, uma área que, que possa implantar agrofloresta e estar integrado com casas também. Quando a gente fala áreas produtivas, isso indica que também pode ter dentro, né, as pessoas viverem junto, dentro da agrofloresta, né, digamos. Então, essa faixa aqui tem vocação para moradias? Tem, mas são integradas com a agricultura, porque aqui é a clareira, né? Então, quem vai estar próximo a um ambiente como esse vai estar não só curtindo o sol, mas também fazendo com que as plantas também curtam esse sol, né? E aí tem essas áreas de floresta baixa, né, de áreas de declividade baixa de floresta, que tem essa vocação de uso sustentável da floresta, né, com trilhas, com ecopedagogia, com cogumelos, com a própria Jussara, beneficiamento, extrativismo, sementes, um monte de coisa. Dá para ter essa condição de uso, né, dessa área aqui. O Bento, você falando desse eucalipto, Ah. eu não sei com 2 anos como é que ele tá, mas para aproveitamento da madeira, como é que tá essa coisa da madeira que tem nesse eucaliptal? Então, aqui, esse eucalipto que foi colhido há 2 anos, deixa eu ver se o mouse chega aqui, tá? Chegou. Bom, na verdade, assim, esse eucalipto aqui, ó, esse daqui, ele é um segundo rebrote, mais ou menos. Eu lembro que eu tive há 2 anos atrás, ele estava ainda em pé lá, né? Depois que ele comprou, ele acabou retirando, mas era um eucalipto que está vindo uma segunda rebrotação forte, e daqui a 1 ano, 2 anos, já dá para usar com madeira estrutural, mas já tem alguns exemplares, já tem algumas madeiras que dá para ir utilizando e tal. Mas madeira madura mesmo, só vai ter daqui a uns 2 anos, pelo menos.
aí vai ter um potencial de uso bom. E tem uma outra que não foi colhida, tem assim alguns eucaliptos lá inteiros, assim, né? Esse rebrote aqui está indo bem. Ele foi tipo colhido para ser rebrote, para rebrotar e ter outra produção. Então foi colhido na manha, assim, né? Colhido e tal, sistematizado. Agora essa outra área aqui, ele foi colhido para não haver rebrote. Aí o que está acontecendo? Foi colhido há um ano atrás e foi feito também algum destocamento. Então foi feito um manejo mais intensivo aqui para poder fazer a transição, começar a transição dessa área aqui. Não sei se de repente querer produzir um lote aqui, uma área para um outro uso, senão e manter o eucalipto mais nessa zona aqui. Então foi feito um trabalho mais drástico aqui e aí o eucalipto está vindo rebrotando, mas rebrotando não com tanta força, assim. Então, é uma área que já dá para, de repente, continuar esse processo de transição do eucalipto para outras espécies arbóreas, né? Então, esse eucalipto aqui, ele é um banco, digamos, de madeira que tem no terreno, mas, assim, infelizmente, já foi colhido o melhor, o filé, né, que é o primeiro eucalipto que é utilizado para construção imóveis, né? Então, esse segundo eucalipto dá para usar mourão, dá para usar para algumas coisas para construção, vigamento, mas a partir da segunda, terceira, já é principalmente como recurso energético, né? Como lenha. Bom, então aqui você tem, né, algumas áreas, né, que é passíveis de agrofloresta integrada com residências, né, e aqui residências integradas com a floresta, né, e aqui em cima também é um local muito interessante, assim, que tem, enfim, uma condição de agricultura, de moradia e também de um lugar mais sagrado, assim, porque é um local que tem um visual muito bonito, né, essa cadeia de montanhas, enfim, tem isso aí dentro do desenho, né, do grupo, pode ter, enfim, diversas vocações, mas eu fiquei achando um lugar muito bonito, muito sagrado. Bom, então, acho que sobre as observações é mais ou menos isso, né? Falei aqui então sobre a água, sobre, né, o solo, as bacias, né, o relevo, a incidência solar, a biocenose, a capacidade de resiliência do ambiente, que é altíssima, né, e o ecossistema que está inserido. Daí tem algumas perguntas aqui, vou tentar fazer um breve panorama aqui. Para ver se contemplou aqui as dúvidas, né? Análise das cercas que fazem divisa com o vizinho, né? Na verdade, o que tem, eu não sei se o local está arrendado para um criador de cavalos aí da região, porque tem pelo menos alguns cavalos que estão circulando na área, principalmente na clareira de cima, nessa clareira aqui, né? Esses cavalos ou estão andando livremente ou não, mas o que eu observei é que não tem cerca praticamente nenhuma no terreno, em todo ele. Ele é bem integrado com a vizinhança. Mas o que acontece é que é fácil, sim, é uma condição... na verdade, o cercamento ele vai ser interno, porque o terreno ele vai até aqui assim, né? Então, pode ter um cercamento aqui interno, né? Ou pode estar integrado com os futuros moradores, se não for criação de animal, enfim, ter essa condição de não cercar, mas tem aqui essa outra área que eu não sei o destino, né? Porque aqui a ideia é que isso aqui se torne, assim, seria perfeito se fosse uma condição de todo o uso dessa bacia aqui ser harmônico, né? Ser um projeto com afinidade, né? Então essa área toda aqui ficaria um círculo bem interessante. Então, essa área interna, as bordas aqui, é tranquilo, seria um fechamento bem simples, né? Esse lado de cá, da floresta, seria interessante fazer um aceiro, que é basicamente passar uma máquina, alguma coisa, e retirar e deixar um espaço sem vegetação entre a borda da mata e o pasto. E manter isso anualmente bem feito, esse aceiro, para que, caso haja incêndio no terreno do vizinho, esse incêndio não passe para dentro da floresta. Aqui é uma floresta úmida,
né? Então, assim, um incêndio, ele não vai queimar, se houver uma condição de um incêndio, ele não vai queimar tudo isso aqui, mesmo na seca, porque, como eu falei, mesmo agora na seca, o terreno está todo úmido, tem água para toda parte. Então, um incêndio, ele não vai se alastrar e queimar árvores inteiras numa condição dessa, ele não entra. Ele pode queimar e causar aos poucos prejuízo na borda da mata aqui, mas ele nunca vai chegar nessa microbacia aqui. E se chegar, a água aqui, ó, já não deixa passar. Então não tem esse risco. O que tem é risco de entrar, queimar as bordas e também animal ficar entrando e sistematicamente ir abafando as novas plantilhas, criando condição de compactação aqui. Então é importante cercar, é importante cercar aqui e criar uma condição de aceiro, né? Mas, pelo que eu observo, não tem histórico de queimada, assim, é um local que, enfim, me parece bem seguro, assim, né? Mas toda precaução no planejamento é muito importante. E verificar essa coisa, não vi gado, não vi cocô de gado, nada, mas tem bastante cavalo lá. Aí teria que observar, porque ele está pisoteando diariamente, né, as nascentes. Cuidado com a vigilância, ideias de como cuidar disso, né, caçadores. Seria... Não, Tá, acho que agora eu voltei. Voltou. Então não fazem manejo com fogo, não tem gado, e tem muito histórico de caça na região, nessa parte aí, como é que... Eu conversei com o senhorzinho lá, né? Ele me acompanhou em toda a estrada, assim, todo o circuito. Então eu conversei bastante com ele. E ele falou que não tem muito problema, assim. Eu dei uma olhada também biorregional, assim, pelo mapa, né? Todo o entorno, ocupação, tal, essas coisas. E eu vi que não tem ocupação desordenada. Sabe quando a gente vê uma ocupação desordenada, existe uma desordem social também. Existe, enfim, toda uma falta de acesso a algumas coisas que desencadeia alguns problemas sociais. Em toda essa região que eu observei, eu olhei bastante, todo o entorno, até aqui na Cumbrila, até lá. E eu vi que é uma região segura. É um ponto muito seguro, assim, em relação e não as regiões que têm mais ameaça de caçadores são as regiões que, por exemplo, as florestas que estão do lado da represa, porque o cara vai pegar peixe, aproveita e leva uma espingarda para ir caçar também, né? Mas um local como esse, o cara precisaria, essa floresta ela está toda dentro de um contexto de território privado, assim. Então não é um parque nacional, não é um parque, assim, por exemplo, eu morei na Pedra Grande, Atibaia, né? É um parque, um monumento natural da Pedra Grande. Então, assim, o cara acha que aquilo ali é de todo mundo, é um parque, então ele vai lá dentro e vai caçar. Agora, numa terra como essa aí, ele não vai reduzir bastante os tipos de caçador que vai chegar aí. O que seria caçadores vizinhos, assim, tipo, essas comunidades tradicionais, o cara vai lá e mata um bicho, vai comer com a família, essa coisa, né? Isso não tem porque não tem muitas casas, sítios pequenos na região, né? Não tem da caça esportiva porque é uma propriedade privada, o cara não vai fazer caça esportiva dentro de uma propriedade privada, né? E ainda mais com esse nível de declividade, com essas questões. Então, eu não vejo muito risco em relação à invasão ou esses tipos de incêndio. É mínimo porque a floresta é úmida, caçador é mínimo porque é uma propriedade particularmente identificável como uma propriedade privada e não está nem do lado de um parque, nem está do lado de uma represa, tão do lado de uma represa, né? Apesar de estar perto. E, bom, aí a análise das nascentes e o cuidado a ser tomado com elas. Então, assim, é isso. Tem duas nascentes, dois riachos, ou seja, nasce dois rios no ambiente e tem duas nascentes assoreadas. E aí, essas duas nascentes precisam de um trabalho de recuperação e os dois riachos estão plantadinhos, a água está plantada, né, em quantidade e qualidade. Então, seriam essas duas nascentes que precisariam, porque são nascentes estratégicas, estão na clareira, vai distribuir água para essa zona, né? Tem que criar uma condição. Melhores locais de construção, é isso que eu falei, né? Então a gente tem o ambiente das clareiras e tem um ambiente de floresta que é passível de construção, mas construção sem alvenaria, né? Palafitas, casas bangalôs, coisas que são Bem mais construída, né? no nível da copa das árvores, né? E
isso não impactaria legalmente, porque tem manejo sustentável, com plano de manejo, e também porque dentro do percentual entre floresta e área de clareira, tem muito mais floresta, 70% de floresta. Então, legalmente, vocês podem ocupar essas florestas, né, de forma sustentável, né? E tem alguns pontos que é topo de morro, com declividade acima de 100 metros, e mata ciliar, que aí sim são os locais que não dá para mexer muito, tem que deixar, mas tem outros lugares na floresta que com inteligência ecossistêmica dá para usar de uma forma tranquila. Deixa eu mudar aqui. Eu acho interessante ou estratégico para essas áreas de topo de morro, de mata ciliar e tal, pegar como uma parte da propriedade para converter em naquela reserva particular, Uhum. com vistas à isenção de imposto, de acesso a créditos específicos, né, para manejo. Então, isso é uma das coisas que eu queria falar também, que o local está estrategicamente próximo à represa, a empresas de alta tensão energética, né? Você viu lá, né, que tem também passagem de cabeamentos grandes lá de energia e hidrelétrica, e é uma bacia extremamente estratégica para o reabastecimento de água na região. Então, serviços ecossistêmicos, serviços ambientais, serviços ecológicos, crédito de carbono, tudo isso, o local tem, assim, é um Todo tipo esse de potencial. comunidade que, assim, se faz todos esses processos de mapeamento dos recursos naturais, sistematização disso, com indicadores, com todos os processos arrumadinhos, é uma propriedade que não precisa trabalhar, assim, só isso já financia a renda da comunidade em si, porque tem todos os critérios assim de localização estratégica, de recurso de carbono, de fixação de carbono, de produção e plantio de água, né, de conservação, né, de encostas, tudo, né? Então, e ainda sendo um projeto social, ambiental, cultural, aí isso caracteriza o ambiente como uma área de preservação que facilita bastante esse processo. Nascentes, área de construção, locais para plantação. Então, como falei, os locais de plantação são nas clareiras, que seriam clareiras, principalmente os topos, ou as áreas de microbacias e essas encostas, né? Então, seriam agroflorestas aproveitando essa água do ambiente, a declividade. Então, aí sim aí que entra o contexto da agrofloresta, porque aí cria zonas de raízes, cria a condição de água circular no ambiente. Então, a agrofloresta seria multifuncional, regenerativo, plantio de água, alimento, sombra, bosques comestíveis, né? Cria essa condição de conexão entre um topo de morro e outro. Então, você está aqui no topo de morro, tem um bosque aqui, e aí tem outro topo de morro, tem outro bosque, tem outro topo de morro. Então, você cria setores, né, entre bosques, né? De clareiras entre bosques. A gente cria a condição ideal do ser humano viver. Aham. Melhores locais de construção, área derrubada do eucalipto, é o que a gente conversou, estudo de iluminação e água, a gente conversou, qualidade do solo, possibilidade de plantio, conversamos, estratégia para esse plantio, uso da floresta, né, como a gente conversou também, estudo de trilhas a serem criadas, isso aí seria dentro da floresta, isso realmente é mais para frente, precisa Aham. setorizar a floresta, estudar ela por partes, né? E que é importante fazer isso de forma sistematizada mesmo. Então, é mapeamento mesmo, com GPS. Isso é uma floresta grande, não é uma matinha do quintal, como aqui em casa, né, que tem uma matinha. Isso é uma floresta mesmo. Então, precisa ter um método para poder explorar essa floresta, mapeando, né, mapeando a vegetação, enfim, como você é biólogo, você sabe, né, mapeando as espécies, mapeando o relevo, as microbacias, e daí ter um circuito que contemple essas características do ambiente, né? Possibilidade de criação de lagos e piscina natural. Lá tem um local, tem um lago num ponto muito estratégico, bem abastecido, com lâmina d'água alta, então não precisa pedar o fundo ou fazer artifícios de um lago, não. Ali já é um lago que o próprio terreno criou. E aí o cara enxergou lá e deu uma cavada para os bichos tomar água, mas é um local assim que tem uma formação geológica perfeita para concentração de água.
E, claro, dá para fazer em outros pontos também, porque tem muita água no ambiente, então quanto mais você cria lagos ou piscinas, né, assim, alguns pontos, né, dessa passagem da água, cria condição ali de concentração de água, de aumento da lâmina d'água, de uso, de umidade no ambiente. Então dá para explorar bastante essa coisa da água no ambiente, né? Curva de nível, caminhos naturais da água, que é o que a gente falou, as microbacias, desenho dos novos caminhos, né, que tem caminhos antigos que precisam ser recuperados e pode, claro, mapear novos caminhos considerando as microbacias, considerando declividade e tal, essa leitura. E o estudo da lixiviação é isso, né? O ambiente ele tem muita água plantada e pouca estrutura para receber essa água, né? Então precisa, porque onde a água poderia estar, sabe, estourando assim, sendo aproveitada, que é a clareira, ela está clareira, só clareira. Então precisa de bosques, precisa de lagos, precisa de zonas de raízes para poder aproveitar toda essa água que está sendo produzida no ambiente, né? E eu acho que é isso, foram essas as questões aqui que estão na lista. Mais alguma coisa que você Ah, acha que... Bento, acho que você trouxe um material completíssimo, assim. Eu tô muito agradecido, assim, surpreso e é que eu ainda não conheço a área. Assim, tô aqui boquiaberto, assim, sem palavras. Eu te chamei, assim, para uma apresentação de um lugar bem convencional, assim, né? E, pô, tu é permacultor e tem um olhar magnífico sobre o terreno, né? Assim, sou muito grato também que tu esteja nessa rede, em contato, podendo trazer, enfim, esse olhar, essa riqueza toda para essa terra que é magnífica, né? Assim, eu estou muito satisfeito. Foi, assim, além de qualquer coisa, além das minhas expectativas. Maravilha, maravilha, que bom, que bom. Bom, eu vou. A internet está dando uma oscilada agora, ainda bem que agora, não foi durante a apresentação. Tudo certo. Eu vou separar aqui então a gravação e aí envio o link para vocês. Aí você dá uma, compartilha lá com o pessoal. E aí, durante os próximos dias, surgindo dúvidas, algumas coisas que vocês tiram que não entrou aí nas observações, aí me escreve que, pelo menos durante essa semana, eu fico disponível para tirar demais dúvidas. Essa visita que vocês vão fazer agora no sábado, se observar alguma coisa que não está aqui, me dá um toque e aí a gente vai conversando. Tá bom? Beleza. Muito obrigado, Bento. Muito agradecido. Prazer te conhecer. Assim, desculpa que eu tô sem câmera, assim, podia estar sendo mais simétrico, mas eu tô, enfim, não consegui conectar, tô usando o computador emprestado. Não, tranquilo, tranquilo. Tá Maravilha, bom? então. Valeu, um prazerzão. Um ótimo dia para você, ótima tarde, né? Bom final de semana aí. Você também. Valeu. Uma boa visita lá para vocês no sábado. Valeu, valeu. Tchau, Um tchau. abração.